Olá, muito bem. Vamos começar aqui o Tabelinha Esportiva desta quinta-feira para falar sobre o Linhares Futebol Clube no Campeonato Capixaba da 2ª Divisão 2019. O Linhares jogou 2 vezes na competição. Na primeira, empatou, 1-1 com o S, uma nova equipe que está disputando a competição. E ontem à tarde enfrentou o Esporte Clube Brasil Capixaba, que já mandou jogos até aqui em Linhares, agora está mandando em São Mateus, uma equipe, na verdade, itinerante, e perdeu de 1-0. Então, a projeção não é muito boa, não. Porque o Linhares conseguir perder para o Esporte Clube Brasil Capixaba é complicado. É claro que cada jogo é uma história, mas o Esporte Clube Brasil Capixaba havia perdido de 3-0 para o São Mateus. Ao longo desses anos, o Esporte Clube Brasil Capixaba não tem obtido assim tão bons resultados. Geralmente são jogadores de empresários, e que não estão com chances em outras equipes, vêm, e nem sempre esses atletas que vêm têm um estágio técnico muito bom. E o Linhares perder ainda para o Esporte Clube Brasil Capixaba. É bom lembrar, por outro lado, que o Linhares só joga fora, não tem reduto, não tem aqui um estádio para jogar. O Esporte Clube Brasil Capixaba, apesar dos pesares, está jogando em casa, lá em Colatina. Ele está mandando seus jogos em Colatina, assim como o CTE Colatina. E, principalmente no estado menor, há uma influência muito grande da arbitragem nos jogos, sim. Time sem torcida, no caso do Linhares. Vai jogar lá na casa do adversário, a tendência da arbitragem sempre é ser mais caseira. Eu tenho observado isso nas competições aqui no estado do Espírito Santo. Então o Linhares leva esse prejuízo de sempre jogar fora de casa, até mesmo contra o Esporte Clube Brasil Capixaba. É claro que nenhum dos dois com torcida, O Esporte Clube Brasil Capixaba não consegue fazer uma identificação de torcida porque não para em município. E o Linhares não tem jogado aqui também praticamente sem torcida. Mesmo assim, no primeiro jogo contra o CTE, teve briga de torcidas lá, rapaz. Diz que o pau quebrou lá, a polícia teve trabalho. E agora o Linhares perde. Então, matematicamente, um empate e uma derrota. Não está bom, não, porque a competição é tiro curto. Você tem que começar logo com bons resultados, visando chegar à 1ª divisão. E o São Mateus conseguiu a sua 2ª vitória consecutiva, já está avançando, Tem que ver quem é segundo colocado, depois nós vamos fazer a avaliação matemática para você ao longo dos próximos programas. Mas é isso, Linhares, um empate, uma derrota, sem parceiros, sem estrutura financeira adequada, com uma garotada, com alguns jogadores de fora, de empresários, e não jogadores aqui já rodados do futebol capixaba, até mesmo aqui da cidade, que estão em outras atividades esportivas em virtude da instabilidade financeira. O cara tem noiva, às vezes tem namorada, tem família para cuidar. É difícil se dedicar integralmente ao futebol profissional por aqui. A não ser quem é campeão capixaba, aí vem Série D, aí vem Copa do Brasil, vem outras competições, Vem outros horizontes para ter um calendário. Toda equipe precisa de um calendário ao longo do ano para jogar. O Linhares tem essa dificuldade. Vamos torcer que dê a volta por cima o mais rapidamente possível, porque a competição é tiro curto. Esse campeonato capixaba da 2ª divisão, porque são só também 6 equipes disputando 2 vagas para a 1ª divisão do ano que vem, 2020. Bom, agora se tiver matéria aí, produção, pode jogar para a gente? Aí, até mesmo de Colatina, porque Altemar Collen está sempre acompanhando lá os jogos em Colatina. De repente pode acompanhar lá para a gente o Linhares, CTE, Esporte Clube Brasil Capixaba. Campeonato Capixaba da 1ª Divisão 2019 em ritmo de semifinais. Para você que pediu, vamos relembrar os resultados dos jogos de ida no último final de semana. Está aí na tela para você, então, 1ª Divisão, Campeonato Capixaba de Futebol Profissional 1ª Divisão.
os resultados dos jogos do último final de semana. Vamos lá, então? Tá aí para você, Campeonato Capixaba da Primeira Divisão. Os jogos que já foram realizados foram Estrela 3, Vitória 2 e Rio Branco 1, Real Noroeste 0. E agora, neste final de semana, a inversão desses jogos, conforme você vê aí na tela, Vitória e Estrela 14h30, Real Noroeste e Rio Branco às 15h30. Agora, neste final de semana, neste sabadão. Bem, Estrela e Rio Branco, eu vou confirmar, venceram jogando em casa por 3-2 e 1-0, respectivamente. Então, agora é a vez de Vitória e Real Noroeste jogarem diante de suas respectivas torcidas para chegarem à final. E aí, precisam vencer por 2 gols de diferença. Se vencerem por 1-0, a decisão vai ser nos tiros livres diretos da marca do pênalti, que é diferente só do pênalti. Porque o tiro livre direto da marca do pênalti, mesmo o goleiro defendendo, não tem rebote. Ao longo da partida, tem rebote. Por isso que se chama tiro livre direto da marca do pênalti, para os pênaltis finais. Já Estrela e Rio Branco jogam por um empate para chegarem à final. Como os placares foram apertados, está tudo em aberto e significa, claro, muita emoção para este sabadão. E o Campeonato Carioca começa a ser decidido finalmente neste domingo. Depois de tanto enrosca, não enrosca, me engana que eu gosto. Né? Você está vendo aí imagens dos últimos jogos. Né? Fluminense fazendo 1-0 no Flamengo. O Flamengo empataria e se classificaria para a final. O Vasco se classificou diante do Bangu. Também num jogo muito difícil, né? Jogo disputado, mas tecnicamente duro de assistir. Gabigol empatou lá para o Flamengo. E tá aí. Bom, gente, Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, neste domingão no Maracanã. O público deve melhorar agora, inclusive para os 2 jogos, porque é conhecido como Clássico dos Milhões. Ninguém leva vantagem, a não ser o Flamengo na questão técnica, porque tem 2 times que têm um elenco bem melhor do que o Vasco da Gama, que é um timinho ali a conta do chá. Mesmo assim, ontem à noite o Vasco jogou pela Copa do Brasil, venceu o Avaí por 1-0, mas o Avaí está com um time bem diferente daqueles dos últimos anos, vai disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Eu quero crer que os dirigentes estão dando aquela seguradinha agora no estadual lá, para depois abrirem os cofres para fazer uma equipe um pouquinho melhor para o Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Se não, volta para a segunda divisão com certeza. Mesmo assim, o Vasco teve enorme dificuldade. O Vasco é um time de muita garra, de muita determinação, mas tecnicamente muito fraco. Para acertar 2, 3 passos, uma jogada bem elaborada, é difícil. Foi assim também para o Avaí. Gente, após o intervalo, destaque aí para o nosso esporte amador. Fique ligado, aguardo vocês. Beleza pura, segundo bloco agora do Sim, aqui do Tabelinha Esportiva, aqui na TV Tabelinha Esportiva, lá na Sim FM, Sim Esportes Rádio, tem Sim Esportes TV, muita coisa de esportes, né? É isso aí. Nesse segundo bloco, nós vamos destacar aqui o esporte amador, não é mesmo, produção? Dentro do esporte amador, agora há pouco estiveram comigo lá no Sim Esportes Rádio, o pessoal do Karatê, num projeto especial do professor Vilmar Passos, Academia VP, lá na escola Roberto Calmon. É um trabalho social, né? Envolve crianças em geral ali mesmo do Aviso e Redondezas, e eles voltaram cheios de medalhas, principalmente o Aquiles, né? Que é o mais jovem, o mais novinho ali do grupo, né? Faixa de 13 anos, faturando medalha de ouro, muita medalha de prata entre os atletas que saíram daqui para disputar a Copa São Mateus. Tá bom? Conforme já adiantamos no Sim Esportes Rádio, na Sim FM, a Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, a FES, adiou o início de diversas competições nas categorias de base
e também o Interligas de Futebol Amador, que é uma competição estadual. Por que adiou? Por quê? Por que adiou, Ricardo? Por que adiou? Adiou porque cancelou pelo menos o início do Sub-11, do Sub-15, Sub-17, Sub-20 e de quebra também cancelou o início do Interligas de Futebol Amador. Em ofício encaminhado aos times participantes, a Federação de Futebol explica que o adiamento se deve ao atraso na tramitação do processo referente ao custeio das taxas de arbitragem. A nova data só vai ser definida após a conclusão do processo. Nós estamos acompanhando para você. Quem assina o ofício é o diretor executivo da Federação, Rafael Penitente, que pede penitência aí ao público. Isso é grana que está faltando do governo dentro da parceria firmada para que os custos sejam, cubram aí a competição, toda a estrutura. Nas categorias de base, quem representa a nossa cidade é o Clube Empresa Linhares Futebol. O representante de Linhares no Interligas é o atual campeão de futebol amador da cidade, o tradicional golfinho da praia de povoação do meu amigo Pita, do Ribamar, do Curió, do Rogério Tatu, de tanta gente boa. Bem, agora o torneio de futebol 1º de maio. Neste domingo, que horas agora? 12h55, está quase na hora. Neste domingo tem quinta eliminatória para a festa final no feriadão que vai homenagear o trabalhador. Vamos conferir então os jogos aí. Equipes formadas por amigos, equipes de empresas, equipes que já jogam e amistosos. Torneio de futebol 1º de maio de 2019, quinta eliminatória deste dia 14, domingão. A partir das 7h30 da manhã, vamos acordar cedo, gente. Tem aí, no campo do bairro Santa Cruz, Real Ribo titular e Real Potosí, só internacional. Depois tem Resenha, que é o atual campeão do torneio de futebol 1º de maio, e CDI Júnior. Igreja Batista Nova Aliança, Marcelo, Pastor Wellington e companhia, versus Flamengo do Farias. Depois tem Manchester City e Os Virados. Que isso, rapaz? Os Virados. Cuidado com esse nome, hein? Depois tem um time aqui, ó, Torotorá. É outro internacional aqui, Torotorá. Vai enfrentar o Flamengo do Farias 2. Terra lá do Olival, da primeira-dama, Dona Carmozina. Um abraço para vocês. Depois tem Tigre Júnior e Bar Ponto Final, do Santa Cruz, Milan e Tabajara, PSC e CDI 2. Um abraço aí em Alegre, perto de Soretama, Paraguaí, que está vendo, está nos vendo aqui. Um abraço aí para o pessoal aí da Mixel Celular, está vendo a gente aí. Né? Um abraço aí para o Renato e companhia. Francisco Bispo, corredor, vai correr agora neste final de semana em Porto Seguro, ligado. Pessoal do Karatê aqui, nosso colunista Josemar Pegoretti também ligado. Carlos Dori, comentarista contador, Zé Roberto Bittencourt. Um abraço para todos vocês aí, ligados aqui no Tabelinha Esportiva. Pessoal da Aviação de Aradar, que está sorteando lá no Linhares Show da CFM, o cartão Vale Fácil, um abraço. E é claro, nosso super parceiro aqui, a HIE Esportes. Rapaz, você está vendo que a loja está lindíssima, né? E em breve novas promoções aí, além das que já foram colocadas em prática neste início de ano. É, sem sombra de dúvidas, a loja mais bonita em se tratando de material esportivo do estado do Espírito Santo. Linhares é de primeira, né? Que qualidade. Gente, Campeonato Municipal de Futebol Amador Escolinhas, dia 13 de abril agora, sábado. Categoria Sub-11, Sub-13 e Sub-15. Chave B, com os seguintes jogos no interior em Brejo Grande, 8 da manhã, Golfinho e Arena. Isso, em Rio Quartel e Linhares Futebol Clube. Um abraço para o pessoal aí do América de Rio Quartel, família Pessotti aí super ligada. Chave C, também o Zé Carlos lá do Aparecida. Chave C em Santa Cruz e Central. E tem também a primeira etapa da Copa Marcas de Pilotos, vai ser no Barródromo, aqui do bairro Três Barras,
neste domingão, dia 14. Certinho? Bom, se você quiser divulgar eventos esportivos em geral, em diversas modalidades, e amistosos, marcar jogos e recados do futebol amador, entre em contato conosco, confira os contatos aí na tela, vamos conferir comigo. Anota aí. E-mail altemar.62@gmail.com. Telefones de WhatsApp, DDDs 27 997721061, 998267073. Sim, Esportes Rádio ao vivo, você pode participar, DDD 27 3371 2600. É 2600? Tá certo. Você também tem a Sim FM 106.1, a veiculação do Sim Esportes Rádio. Tem TV Sim, canais 16.1, na TV aberta, e o 316.1 na Sky, canal 14 também na RCA TV a cabo. Então entre sempre em contato conosco, tá legal? Gente, tem tudo sobre artes marciais todas as quintas-feiras no Sim Esportes Rádio, na Sim FM 106.1, de 11h30 ao meio-dia. Hoje foi show de bola lá, né? Os atletas lá da Academia VP estão com torcicolo de tanta medalha que eles trouxeram para mostrar a gente. E o Enzo Pegoretti já melhorou do bracinho para continuar disputando competições estaduais e até nacionais. Rafael Salgado, sucesso para você aí na viagem a Abu Dhabi. Quinta-feira tem um balanço aí de sua trajetória. Mais esportes, logo mais à noite no Sim Esportes, dentro do Sim Notícias, às 19 horas, eu aguardo vocês. E amanhã, no Sim Esportes Rádio, na Sim FM 106.1. Estou atravessando o corredor ali, você vai me ver aí, vai ver como eu sou bonito, só feio de rosto, né? Ali no Linhares Show. Hoje é dia de mensagem, a Bíblia explica, muita música bonita e só notícia boa. Mande seus recados aqui para entrar na nossa agenda, porque amanhã tem agenda lá no programa, agenda cultural com os eventos de final de semana e entrevistas. Tá legal? Um abraço, tchau, tchau.